Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hola, chicas y chicos, ¿qué tal estáis? E teremos aqui... E antes de mais nada, se você já está assistindo esse vídeo, já comente aqui abaixo. Mucho, comenta mucho. Estou aqui! Eu vou dar muitos likes. Eu também. E muito coraçãozinho. Todos vocês que comentarem, estou aqui. Oh, un besito de corazones, qué bonito, Lucas. E hoje viemos aqui gravar um vídeo para vocês, que é um vídeo respondendo perguntas, as maiores dúvidas de vocês. Então vamos lá, esse vídeo vai ser em português, mas eu vou deixar a tradução em espanhol aqui abaixo, é só você clicar nas legendas e vai sair automaticamente a legenda no seu idioma. Así que empecemos. Bueno, yo estaré mezclando los idiomas. Todas as perguntas eu tirei lá do meu Instagram, Guapa Moda, tá aí meu Instagram aí na tela, eu vou deixar aí pra vocês entrarem. Se você ainda não está seguindo, segue lá meu Instagram. E eu deixei lá uma caixinha de perguntas e tirei as perguntas de lá. Então, bora responder as perguntas. Então, a primeira pergunta que eu separei é: você já sofreu preconceito na Europa, tanto como casal, quanto somente eu, né? Então, vamos responder essa pergunta. Primeiramente, sofrer preconceito como pareja. Nunca tivemos nenhum tipo, né, amor, de preconceito, né? Yo haya visto claramente, no he visto nada de preconceito. Não, nunca Racismo, tivemos nada, nenhum problema ou nenhuma pessoa que olhou assim pra gente um pouco torto, nem nada. A única coisa é que eu, no começo, especialmente, que eu não sabia falar bem o idioma, então eu sentia, quando eu ia, especialmente no hospital, né, no hospital, em alguns lugares que eu não sabia me defender bem por causa do idioma, eu sentia que eles me tratavam um pouco diferente porque não conseguiam me entender. Então eu lembro que muitas vezes eu ia pro hospital com a sua mãe, você lembra? Ela ia comigo, que estava trabalhando, eu ia com a minha sogra e ela era tipo a intérprete, né? Ela traduzia e tal, ela conversava com o médico, falava o que eu tinha e tal. E eu notava, né? Eu percebia que eles me tratavam melhor porque eu tava, né, com uma espanhola, então eles tratavam de maneira diferente. Mas quando eu ia sozinha, no começo, eu notava assim um pouquinho de diferença. Que não tinham paciência, não? É, não tinha muita paciência, era tipo, eu não tô te entendendo, Então eu sempre ia já com a minha sogra, e aí depois, quando eu comecei já a me defender melhor no idioma, aí sim, eu notei que eles já começaram mais a me respeitar, né? Que hoje em dia eu vou sozinha, é totalmente diferente. Eu nunca percebia, até o dia de hoje, quase 12 anos, né? Quase 12 anos morando aqui, eu nunca percebi nenhum olhar diferente. Então, basicamente é isso. Não senti nenhum tipo de preconceito. A próxima pergunta é: tem vontade de voltar a morar no Brasil? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Sempre nos estão perguntando se temos ganas de volver a Brasil. Así que, marido, te dejo esta pregunta. Contesta. Hombre, yo no digo de no volver alguna vez, ¿no? Como la situación ahora mismo no está fácil en Brasil, ahora mismo seguro diría que no. Pero con los años no diría que no. A mí siempre me ha gustado mucho Brasil, siempre que he ido he estado muy acogido por la familia de Bárbara y la gente en general muy cariñosa y muy atenta, o sea que yo no tengo nada malo que decir de Brasil, sino todo lo contrario, muchas cosas muy bonitas de allí. Sí, es cierto. A mí me encanta mi país, me encanta Brasil, me encanta muchísimo, pero es cierto también que en la situación actual, ahora con la pandemia, aí a situação está muito difícil e muito complicada. Aqui em Espanha já melhorou bastante, né? Já está bem mais controlado. Aí no Brasil está bem mais difícil, então eu não acho o melhor momento para voltar agora mesmo. E, sinceramente, se me perguntasse há uns anos atrás ou há uns meses atrás se eu queria morar no Brasil, diria sem dúvida nenhuma, sim, eu quero. Mas hoje em dia eu vejo muitas coisas lá no Brasil assim erradas e
vejo uma situação muito difícil no país, o governo, enfim, são muitas coisas que no dia de hoje eu acho muito difícil eu querer voltar para lá. Eu prefiro aqui onde a gente está, aqui na Espanha, e talvez se a situação melhorar um pouco, sim, mas agora eu penso na segurança do meu filho, eu penso na segurança da minha família, e eu sei que lá, infelizmente, apesar de ser um país lindo, um país maravilhoso, com umas riquezas naturais impressionantes e com pessoas que eu amo demais, então eu sinto muita saudade disso, mas é o que eu falei, se tem uma coisa que me, como se diz aqui em Espanha, me echa muito para trás, ou me freia, é um freio para mim, agora mesmo é o tema da violência, né, da segurança e essas questões que agora tá, quem vê as notícias vê como tá o país e tá um pouco complicado de voltar. Mas eu não falo que talvez, né, daqui uns anos, sim, quem sabe, né? Eu falo morar, morar. También es verdad que no en todos los sitios son violentos. Exactamente, son sitios específicos, lugares. ¿no? Hay otros que son más tranquilos, para vivir más interior. No diría que no, en interior. Quem sabe, né? Quem sabe? A gente não tem um não aí totalmente. A próxima pergunta essa pergunta é em espanhol. ¿Te maquilla todos los días? No, marido, yo voy maquillado alguna vez. Prácticamente para algún evento, alguna boda o algo... No, pero al día a día... El día a día no. El día a día para hacer sus maquillajes. Para los vídeos. Yo no me maquillo nunca. Nunca, pero nunca para salir a la calle, nunca. Siempre voy, eso sí, el pelo, las pelucas sí, siempre me pongo una peluca, eso sí. Pero maquillar nunca, solo para grabar. Y para bodas, y si voy a alguna boda o voy a algún evento especial o algo así muy importante, entonces sí, pero si voy al centro comercial, si voy a un restaurante, si voy a cualquier otro sitio así cerca de casa, o no me maquillo. ¿Por qué? Porque me da pereza. Lucas, ¿tú te maquillas al salir de casa? No, soy un niño. Eres un niño, muy bien, pero sí que te echas, ¿qué te echas? ¿Perfume? Sí. ¿Sí? Y quiero mucho a mi mamá. Oh. Mamá, papá. Oh, lindo da minha vida. Uma das perguntas que mais fazem que quase tem um monte aqui, já pensaram num segundo filho? Para quando o segundo bebê? Quando vão ter um segundo? E, gente, em sério, esta pergunta é uma pergunta que... Complicada. Muito complicada. Mira, vou sincerar com vosotros, vou ser super sincera com vosotros. Ultimamente estamos pensando muito no segundo filho, pero, né, estamos pensando muito no segundo filho, mas o problema eu tenho o medo, eu tenho muito medo, muitíssimo. Como tuve um embaraço tão malo, tuve uma gravidez tão difícil, eu tenho muito medo de que me vuelva a passar o mesmo, de que volte a acontecer o mesmo comigo. Mas, a la vez, o marido está desejando ter outro filho, e Lucas também quer um hermanito. Todos os dias me pide, todos os dias. Lucas, ¿tú cuántos hermanitos quieres? La chica manita es un manito. ¿O una hermanita y un hermanito? ¿Qué quieres? Un manito ¿Y una? y una chica. Ah, una chica. E um chico? Y un chico espacial. ¿Cómo era el nombre de un manito? ¿Te acuerdas del Como nombre del era? hermanito? Eles estão até colocando nome já nos futuros filhos, né? Então, o Lucas pede todos os dias, ele pede muito, ele quer um irmãozinho e uma irmãzinha, ele quer dois. Quer nenhum, ele quer dois, quer dois. Yo con uno me conformo más, pero Lucas quiere dos. Estão assim, todo dia pedindo, mas é o que eu falei, gente, eu tenho muito medo ainda. No hay quien me quite el miedo de que vuelva a tener preeclampsia, de que vuelva a nacer prematuro, e isso me echa muito para trás. Quanto isso, é algo que eu ainda não tenho todavia certeza de ter ou não. Assim que
Estamos en ello, estamos más o menos hablando, estamos hablando del tema. A ver si nos animamos. Bueno, si yo me animo. Y bueno, la siguiente pregunta. Mira, al final empiezo hablando portugués y termino hablando espanhol. Voy hablando los dos idiomas, assim não tenho de subtitular tanto abaixo. Agora, a próxima pergunta, que também é uma das perguntas que mais fazem, que tem aqui um monte de pergunta, é: qual é a religião de vocês e se nós somos evangélicos? Então, somos pessoas cristãs e sim, somos religiosos, mas não, como a gente sempre falou desde o começo aqui do meu canal, há 10 anos atrás, desde o começo eu sempre falei que aqui é o nosso trabalho, né, amor? Sí, que não queremos falar nem de política nem de religião. Sim, duas coisas que vocês nunca vão ver a gente falando, é política e religião. Es simplemente por dejar un poco, son temas muy polémicos y cada uno tiene su idea y es respetable. Mejor decidimos que cada uno tiene su religión, su política y lo respetamos 100% y ya está. Pero nosotros no hablamos de eso. Então, sempre que vocês perguntam, eu sei que é normal ter essa curiosidade, mas é algo que eu particularmente não gosto de expressar aqui na internet, né, porque aqui para mim também é a nossa vida, mas também não deixa de ser um trabalho, então também não quero misturar as duas coisas. Então é isso, gente. E a próxima pergunta é... Esta pergunta é para ti. A pergunta que mais me fazem é: o seu filho fala português, tu hijo habla português ou solo habla espanhol? Lucas, tu habla português? Díselo. Sei. Habla português. Mira aqui e habla português. En inglés no, en portugués. Habla português a la gente. Aqui. Luca, me voy, me lloró. Pero mira aquí, niño. Tienes que mirar la cámara. Aquí. Mira aquí. Ay. Ay, venga, dilo. Ay, pequeño, me llamo Luca y me hago una camisa. ¿Sabes hablar portugués, sí o no? No, ¿Inglés? ¿Sabes hablar? no, Muy bien. ¿Sabe alguna frase en inglés? no. Una frase. La bobo. A vovó em português. Escuta, tu sabe cantar uma música em português? Sí. Canta a música. Venga, canta la música. Tanto. Pero mirando la cámara. El amor por você. Ao menos a canção do Roberto Carlos, ele se sabe cantar. Y va a dejar un ojo morado también. Em sério, não sei o que fazer para que este menino hable português. Gente, não, ele não fala português. Eu tenho um pouco de culpa nisso, porque eu falo muito espanhol também com meu marido. E eu tento falar português com ele. Eu falo português com ele muitas vezes. Mas o fato dele ver eu falando tanto em espanhol com meu marido, porque eu sempre falei espanhol com meu marido. Quando eu cheguei aqui na Espanha, obviamente ele não entendia eu falando português, né? Com o tempo ele se acostumou e hoje em dia ele entende eu falando português, mas eu já me acostumei também a falar espanhol com ele. Então eu falo espanhol com ele, falo espanhol com todo mundo, não falo português com quase ninguém, a não ser nos vídeos. Então o Lucas vê isso. E por mais que eu falo em português com o Lucas, ele entende, mas falar ele não fala, gente. E é muito triste. Quê? Eu te falo agora. Bárbara a lo mejor alguna vez me habla en portugués, pero lo que más se habla en casa en realidad es, a lo mejor el 85% es en español. Toda a família dele faz espanhol. Todo mundo, todos hablam em espanhol. É impossível que el cartero habla español, el cocinero habla español, el panadero. Todos, é que vivimos em Espanha. Claro, por isso é o niño que vai falar. É que vai à casa de sua abuela todos os dias, todos falando que espanhol. É que não tem trato com nadie que habla português, solo eu. E eu intento, pero... Bueno, el oído lo tiene, enseguida si se pone... Eu penso que quando a gente for pro Brasil, eu acho que ele vai entender bem e vai aprender rápido quando a gente for pro Brasil, mas
agora es lo que hay. Otra pregunta que me hacen muchísimo, pero muchísimo, é lo de mi operación en el pecho. Aqui a operação que eu tenho no peito, eu tenho uma cicatriz muito grande. Eu quero fazer um vídeo apenas dessa cicatriz, contando um pouco. Un corazón cansado. Então, gente, é sobre essa cicatriz que eu tenho aqui. Ela vem aqui até metade, assim, um pouco... Até na boca do estômago. É, até na boca do estômago, quase chegando no umbigo. Então é bem grande. Então foi uma operação, sim, uma operação coração peito aberto, né? E eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa operação em um outro vídeo. Mas sim, foi uma operação do coração, tá bom? Essa é uma pergunta que fala: Bárbara, trabalhar com o Instagram e com as redes sociais paga bem? Então, obviamente, no começo você recebe bem pouco, praticamente nada. Foi com bastante tempo, com, sei lá, 5, 6 anos, eu comecei a ganhar um pouquinho, bem. Mas das resenhas do YouTube, eu ganhava bem pouco. Eu demorei muito para ganhar bem. Para ganhar... praticamente casi 9 años y medio. O 10. Foi o ano passado. O ano passado foi quando eu comecei a ganhar melhor aqui no YouTube, né, amor? Sim. Então, nós trabalhamos os dois em casa, assim que trabalhamos os dois em casa. Eu fazendo vídeo, a edição dos vídeos, né, as resenhas, cuidando da loja. O marido, ele faz as laces, ele aprendeu a fazer laces, ou seja, sabe hacer pelucas, meu marido. Hago también los envíos. Faz os envios das laces, ajuda muito em casa, mas muito. Ele faz a comida, só ele faz a comida. Não faço comida, não sei cozinhar. Ou seja, sei cozinhar. Sí, sí. Não passamos hambre, ou seja, não se passa hambre, não passa fome. Mas eu não gosto. Cozinha e eu não temos boa relação. Y a mí, por ejemplo, sí que me gusta. A ele sí le gusta y hace una comida, en serio, ay, hace una comida estupenda, ay, es que es muy bueno cocinero, me encanta. Faz muito boa comida, também ele sempre limpa a cozinha, ele sempre dá uma arrumada na casa, então é assim, pau pra toda a obra. De la limpieza en la casa solemos hacerlo más entre Sim, los dos. sim, a limpeza da casa La cocina faz. es mía, eso sí. Ele cuida do cachorro, limpa os cocô do cachorro. Porque é outro filho. E cuida muito do Lucas também. Ele faz muita coisas com o Lucas. Enquanto eu tô gravando, ele fica com o Lucas. Então, assim, somos um grande equipo. Somos um equipaço. Vem aqui, niño, equipo. Vem aqui. ¿Qué haces en la cocina con papá? Cocinando. Muy bien, ayuda mucho a papá en la cocina, Lucas. Le encanta cocinar. E ele faz infusão para a mamã. Él solito coge su taza, calienta el agua. Faz chazinho para mamãe. Uma das perguntas é: qual seria o maior sonho pessoal ou profissional? Beijo, amo vocês. Um beijo, minha linda. Um dos maiores sonhos, gente, ainda temos muitos sonhos para realizar. Um dos maiores sonhos, eu acho que é conquistar algumas coisas, especialmente a nossa casa própria, né? Conquistar é um dos meus grandes sonhos, nosso grande sonho é conquistar nossa casa própria. E outra coisa é viagem, né? Fazer algumas viagens que eu tenho aí em mente, que tem muitas viagens que eu ainda quero conquistar. E de resto, gente, eu acho assim, não tem nada mais assim que eu queira conquistar, sabe? Eu já me sinto tão realizada, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, eu me sinto totalmente realizada, assim. Se tem uma coisa que eu possa falar, isso eu quero conquistar, mas eu não dependo disso para aumentar o meu nível de felicidade. Porque eu já me sinto assim, eu falo por mim, né? Agora o Benjamin responde por ele, mas eu me sinto já totalmente feliz com a minha vida atual. Eu acho que não precisa mais nada. Se eu conseguir realizar de ter a nossa casa, né, a nossa casa própria, eu ia ficar muito feliz. Mas se eu não conseguir, se a gente não conseguir nos próximos anos e continuar, também tá tudo ok. Enquanto eu estiver com a minha família, eu sempre falei isso, enquanto eu estiver com a minha família bem, com saúde, sou a pessoa mais feliz desse mundo. E tu,
qual é tu objetivo? Lo que estamos haciendo, ¿no? Seguir trabajando juntos como familia, seguir trabajando con lo del tema de las pelucas y seguir grabando, haciendo vlogs en familia, viajando y bueno. Ele também tem alguns planos, alguns projetos pessoais, mas ele não quer falar e é melhor não falar até ter concretizado totalmente. Mas ele tem aí uns planos. Sí, ya lo iré. Aos poucos vocês vão adelante. saber, sim. Pero de momento eso, seguir así, luchando en familia, porque la verdad que ¿qué más se puede pedir, no? Estar trabajando y estar con tu propia familia, estar todos los días, eso no se paga con dinero. Yo ya sé lo que es trabajar fuera, tirarme semanas fuera, sin ver a mi hijo, a mi mujer y no es fácil, es muy difícil. Yo sé que ganarse la vida no es fácil, así que essa é minha meta e a suya. Seguinte pergunta é, essa é em espanhol. ¿Qué es lo que más te gusta de España? Saludo de Costa Rica. Pues lo que más me gusta de España es, sin duda alguna, la seguridad. Me encanta la seguridad que hay en España. No quiero decir que es el sitio más seguro del mundo y que aquí no pasa nada y que aquí no hay violencia y que no. Pero en comparación, viví en São Paulo, que es una capital grandísima, tremenda, y ahí el grado de violencia era altísimo. Este niño. Veía la tele y en los noticiarios veía que no se hablaba mucho de asesinatos, ¿no? Y en Brasil, pues en la televisión era todos los días hablando de eso, es que no... Todo el rato hablando de asesinato. Y yo veía aquí la tele y cuando llegué dije, es que aquí no sacan los asesinatos en la tele, ¿y por qué no sale? Y él dice, no, aquí uno otro, pero tampoco es todos los días un montón. Y yo, madre mía. Y yo así como flipando, porque aí no Brasil a gente liga a televisão e é muitas notícias de assassinato, de morte, então eu já estava acostumada com isso, ainda mais sendo de São Paulo, estava acostumada com essas notícias. E já aqui eu ligo a televisão e você não escuta tanto, né? Você escuta talvez algum ou outro, algum caso assim, mas não é algo que... La verdad. É bem mais difícil, então... Passa, pero... mais esporádico, la verdade. Então o que eu mais gosto daqui é a segurança, de eu sair na rua, saber que eu não vou ser assaltada, né, com uma arma. Pode acontecer? Claro que pode, acontece, mas não é uma coisa que você esteja assim pensando toda hora que pode acontecer, igual no Brasil, por exemplo, que você sai na rua já com esse medo. Ainda mais porque eu no Brasil eu fui assaltada, eu entraram na minha casa, foi assim uma coisa... Eu não gosto nem de lembrar. E tenho muitos familiares que também passaram por coisas muito difíceis, por situações difíceis. Então, para mim, o que eu mais gosto da Espanha é essa questão. A questão da segurança é uma coisa, assim, para mim, fundamental aqui. Por isso eu gosto demais disso. E depois também a paella, né? Me encanta a paella. A quem não lhe gusta a paella? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o que, Lucas? Dá muitos likes. Suscribiros ao canal, deixar comentar muito abaixo. Comentar muito. E se tenéis alguma ideia de vídeo, também deixa aqui abaixo ideia de vídeo que a gente vai tentar gravar, tá bom? Um super beijo e... Tchau, tchau! Adiós!